Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a OAB. É esse exame que para muitos chega a ser até um pesadelo, né? E então esse vídeo aqui vai ajudar essas pessoas a destravar, né? Esse bloqueio que essa prova causa. Eu sei que é uma prova muito extensa, muito difícil. Eu costumo dizer que para você ser aprovado na OAB, eu acho que você tem que estar ali, 60% é o seu psicológico. 40% é o conhecimento e 60% é o psicológico, seja o mental e o físico. Por quê? Porque se você chegar nessa prova muito cansado, isso te prejudica, porque é uma prova onde tem 80 questões e tem vezes que uma questão é a metade de uma folha inteira, né? A4. Então, assim, é uma prova muito cansativa, mas esse vídeo aqui tem o intuito de tornar essa missão, que é difícil, menos dolorosa, né? Então, para começar, eu sempre me faço aquela pergunta: por que as pessoas estudam todas as matérias? Né? Esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2023. O próximo exame é o 37º. Então, ele ainda tem aquelas 17 matérias. Não foram acrescentadas as demais. Então, creio que no 38º já virão essas matérias. Mesmo assim, isso vale para 17 matérias ou 19 e 20, não interessa. Por que estudar essa quantidade de questões, sendo que você precisa acertar 50% da prova, ou seja, 40 questões? Então eu penso o seguinte: se é um concurso público, quanto mais você tira uma nota melhor, mais a sua chance de ser aprovado. Por exemplo, um concurso público não tem 80 questões. Se você tira ali 60, 70, 80, então você vai subir nessa classificação. Já a prova da OAB não existe isso. Então, qual é a ideia? Você não precisa estudar tudo, você precisa de 40 pontos, tá? Quando você receber sua carteirinha, não vai estar lá assim a quantidade de pontos que você acertou na prova objetiva, entende? Então, as pessoas têm que entender isso, que você não precisa estudar todo o edital, você precisa estudar o que mais cai das principais matérias, beleza? Levando em consideração que você precisa atingir os 40 pontos. Aí eu coloco aqui a importância da resolução de questões. Gente, quando eu fui aprovado, eu estudei 80% do meu tempo por questões, ou seja, 20% eu separava ali para leitura de artigos das questões. Então, assim, se for pegar mesmo a realidade, eu estudei 100% por questões, porque os artigos que eu lia eram os artigos que eram cobrados nas questões. Mas eu coloco assim 80%, porque 20% eu tirava um tempo para reler aqueles artigos como forma de revisão. Então, por exemplo, eu abri o site do QConcurso, que eu sempre utilizei o QConcurso, e filtrava lá 20 questões de ética. Respondia as 20 questões. Via o que estava errando, o que estava acertando, e eu tinha um bloquinho de Word no meu computador. Então, as questões que eu acertava no chute ou as que eu errava, eu copiava aquele artigo, lia ele e o que eu entendia daquele artigo eu passava para o meu resumo de Word e ia fazendo isso. Aí vamos supor, respondia 20 questões de ética, aí eu dava um intervalo, depois 20 questões de direito penal, e via o que eu acertei, via o que eu errei, fazia o meu resuminho no Word ali. E aí eu fui fazendo isso. Eu sei que no início da minha preparação para a OAB, eu fui aprovado quando eu estava no 9º período da faculdade, na primeira fase. Eu comecei resolvendo as questões. Quando eu fui aprovado, eu tinha resolvido 600 questões. Então eu sempre falo isso. Para minha aprovação, eu respondi 600 questões. Moisés, é só responder e passar? Não, porque aí também não adianta. É você responder, ler o artigo que foi cobrado e entender o que foi cobrado. Por quê? Porque a banca FGV não tem mais o que inventar, né? Quando inventa alguma coisa, é uma súmula, um informativo, mas 90% da prova da OAB é a lei seca. Então, você estudando por questões é muito eficaz esse método de estudos. Então, por ser tão eficaz o método de estudos resolução de questões, desde 2019 eu venho vendendo esses materiais, tanto ali para as pessoas ao meu redor, na faculdade, tanto na internet. Então, desse período para cá, eu venho atualizando o material e aprimorando. Eu fui aprovado em alguns concursos, então assim, eu abri mão da advocacia,
não a divulguei, mas continuo atualizando o material e agora eu estou disponibilizando ele para todos. E agora eu farei uma apresentação para vocês verem o quão objetivo é esse material, direto ao ponto, né? Não tem tipo enrolação, não tem aqueles PDF gigantes com milhares de páginas. Então, a partir do momento que você realizar a compra desse material, você vai receber esse arquivo aqui em WinRAR. Você vai clicar com o botão direito, extrair aqui. Ele fará a extração e aqui vai aparecer o seu material. O meu material ele é composto das principais súmulas. Aí eu realizei uma análise dos artigos mais cobrados, dos tópicos e assuntos mais cobrados das principais 8 matérias que são cobrados na OAB. Então aqui na minha apostila tem Direito Processual Civil, Penal, Estatuto da OAB e Ética, Direito Administrativo, Direito do Trabalho, Processual Penal, Direito Civil e Direito Constitucional. Essas 8 matérias totalizam aí mais de 50%, mais de 50 questões à prova. Ou seja, mais de 10 questões do que vocês precisam, que é 40, tá? Então aqui, por exemplo, cada caderno aqui tem a apostila, tem as questões de processo civil e o gabarito das questões. Penal, apostila, questões e gabaritos. Estatuto, apostila, questões e gabaritos. Esse número 4 aqui é o seu resumo, porque no cronograma logo à frente eu vou ensinar para vocês, como eu disse anteriormente, os meus estudos eram leitura ali dos artigos, das questões que eu respondia, que eu errava e colocava no meu resumo. Esse resumo serve para você revisar, por exemplo, uma semana antes da prova, você lê eles, todos eles, como uma forma de revisão turbo mesmo, geralzão, antecedente à prova. Direito administrativo, direito do trabalho, tem apostila, questões, gabarito, processual penal, civil e constitucional. Então vou dar um exemplo aqui, apostila de constitucional. Aqui tem a apostila, para você ver, a minha apostila de direito constitucional tem 62 páginas, o tanto que ela é objetiva e resumida. E aqui tem o material, propriamente dito. Tem algumas, por exemplo, Constituição é outorgada e tal, isso cai muito na OAB, então é um material muito focado. Questões. A mesma coisa, o bloco 1, cada bloco do meu material contém 10 questões. Então a pessoa vai estudar por bloco. Respondeu 10 questões, vai passar. Agora eu vou mostrar no cronograma. Aí tem 10 questões. Terminou as 10 questões, aqui tem umas instruções para o candidato seguir e tudo mais, para fazer uma retroalimentação no material dele, de revisão. Então, terminou de resolver as 10 questões, abre o gabarito. Tem o gabarito do bloco 1, que eu comento questão por questão. Terminou as 10 questões, tem umas instruções aqui a seguir, e aqui o gabarito do bloco 2, e assim sucessivamente. Todas as matérias têm a sua apostila da teoria, tem o seu caderno de questões e tem o gabarito. Todas, tá? Então, mostrei aqui direito constitucional. Vamos aqui, por exemplo, de direito administrativo. Apostila de direito administrativo, o material propriamente dito, 37 páginas esse. Tem alguns que é mais, por exemplo, direito penal 80 páginas, porque ele é mais teórico, né? Mas é um material muito objetivo, 80 páginas. O direito penal ali é 37, bloco 1 direito administrativo. A mesma coisa que eu mostrei para vocês antes. 10 questões. Terminou as 10 questões, aqui tem o bloco 2 e tudo mais. Esse material contém mais de 800 questões e com o decorrer do tempo eu vou atualizando. Então vai ter 800, daqui um mês vai ter 1.200 e eu vou enviando para vocês atualizações. O gabarito, mesma coisa. Todas as questões comentadas, porque isso aqui é que vai fazer você ser aprovado. Você corrigir. Tá vendo aqui que tem, por exemplo, um gabarito bisurado com alguns exemplos, um mnemônico. Todas as questões estão comentadas. E para finalizar, após de apresentar as súmulas principais,
os cadernos, né, de cada matéria, que tem a teoria, as questões e os gabaritos, temos o cronograma. Esse é muito importante também. Esse cronograma é para você seguir. Por exemplo, qual que é a sua primeira tarefa aqui? Ler 10 páginas de Direito Processual Civil e fazer um resumo delas enquanto lê. Então, o que você vai fazer? Processual Civil, você vai abrir essa apostila e vai abrir o seu resumo aqui. Ele está em branco. Esse resumo em branco é para enquanto você lê a apostila, se você vê alguma coisa ali que você não entendeu, alguma coisa importante, você faz uma anotação com suas próprias palavras. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso é um estudo muito passivo. Beleza, fez um resumo seu ali. Voltar no cronograma. Ler 10 páginas de Direito Processual Civil e fazer um resumo delas enquanto lê. Vamos supor, você leu 10 páginas ali. Você parou na página 10. Certo? Você vem aqui e preenche OK. Você marca de verde aqui. Ok. Então, a primeira tarefa você fez. Responder 10 questões de direito constitucional e corrigi-las pelo gabarito comentado. Então, você vai no seu material, direito constitucional. Cadê? Questões. Então, se está mandando você responder 10, então você vai responder o bloco 1. Então, vamos supor, de 10 questões você acertou 7, certo? Você acertou 7. Aqui está aqui para você preencher. Quantas você acertou do bloco 1 de direito constitucional? 7, então é 70%. Por que eu tenho isso aqui? Porque isso aqui você vai preenchendo no final dos seus estudos. Quando você chegar aqui, por exemplo, no final aqui, você vai ver, quando você está chegando perto da prova, qual é a matéria que você precisa dar maior atenção. Porque às vezes a sua porcentagem no direito constitucional está 90% e direito civil está 50%. Qual dessas matérias você tem que dar uma atenção maior? Lógico que é direito civil. Então, por isso eu sempre coloco aqui, faça esse preenchimento aqui. Por exemplo, aqui manda responder 10 questões e corrigi-las pelo gabarito. Beleza. Respondi as 10 questões, fui lá no gabarito e corrigi. Bloco em que respondeu, eu respondi o bloco 1. Por que tem isso aqui, Moisés? Porque isso aqui é uma organização. Todos os dias, quando você acordar, você vai saber o que você tem que fazer, o que você tem que ler, o que você tem que estudar. Leitura de 30 minutos do documento do Word, do resumo, que foi feito de processo civil. O que é isso? Você vai ler a sua revisão de processo civil que você fez aqui enquanto lia as 10 questões. Moisés, pode ser que você não colocou nada aí. Beleza. Isso aqui no decorrer dos estudos você vai colocando e aí o seu resumo vai inflando, né? Então, por exemplo, você vai ter um resumo ali de 10 páginas de direito civil e na sua reta final ali de prova, você vai ler essas páginas de resumo. Ou então, eu sempre aconselho aos finais de semana, seja sábado e domingo, a um simulado e a leitura de revisões ou súmulas, certo? Então aqui, leitura de 30 minutos do documento, vamos supor que você leu, ok. A página que você parou, vamos supor que seu documento tem 50 páginas, toda a matéria, né? Então você leu aqui até a 8ª, beleza? 8 aqui. Ler 10 páginas de direito penal e fazer um resumo. Você vai lá no direito penal, na apostila, lê as 10 páginas e marca ok. Responder 10 questões de direito civil. Você vai no seu material, direito civil, questões, vai responder o bloco 1, 10 questões. Vamos supor que essa você acertou 50%, ou seja, 5 questões. Você vem aqui, acertei 50. Isso aqui no decorrer dos seus estudos vai te mostrando qual é a matéria que você tem que dar maior atenção. E aqui embaixo eu coloco aqui, ó, se o seu percentual, aqui no final aqui, ó, esse percentual aqui está menor do que 49%, você está ruim nessa matéria. Se está entre 50 e 69, você está mediano. Se está entre 70 e 79, está bom. 80% mais, você está perfeito nessa matéria. Ou seja, você precisa ficar só nas revisões, não precisa ler mesmo a teoria, por exemplo. Então, feito isso, pessoal, aqui eu coloco uma informação adicional. Ao sábado e ao domingos, dedique-se a resolver simulados, ler as revisões e súmulas do STF e do STJ, que é muito importante também. Mas lembrando que 90% dessa prova é lei seca. Então, foque na leitura dos artigos.
Beleza, pessoal? Esse aí é um resumo do que contém nesse material. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui pode escrever no comentário, pode mandar mensagem no Instagram do MEF Concurso, que eu irei responder todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.